Ótima manhã de segunda para você que nos ouve aí, pelas ruas da cidade, né? No seu carro, você que está no trabalho também ouvindo a Clube. Pessoal que ouve a gente na zona rural, muito obrigado pela audiência. Nossa audiência também enorme nos 11 municípios que fazem parte do raio de cobertura da Clube FM e no Brasil e no mundo, pelo site clube93fm.com.br e ainda pelo nosso aplicativo Clube. Hoje um programa muito interessante, muito importante, que vai falar aí sobre financiamentos do BNB. Eu tenho o prazer de receber aqui Murilo Santos Barbosa, gerente do Banco do Nordeste, e também Alexandre Azevedo Martins, que é gerente de MPE, micro e pequenas empresas do BNB, também a agência aqui de Brasília de Minas. Dá um bom dia aqui para o Murilo. Murilo, seja bem-vindo mais uma vez, né? Já esteve aqui em uma outra oportunidade. Seja bem-vindo aqui à Rádio Clube nesta manhã. Muito obrigado, Fernando. É um prazer estar falando aqui aos ouvintes da Clube FM. E a gente está aqui para poder falar um pouco das linhas de crédito do banco. Haja vista que o banco é um banco federal e ele está aí para ajudar toda a comunidade regional, tanto do norte de Minas Gerais e especial aqui em Brasília de Minas. Bom dia, Alexandre. Alexandre Azevedo é gerente de MPE, atende os micro e pequenos empresários aqui em Brasília de Minas. Seja bem-vindo mais uma vez, Alexandre. Bom dia, Fernando, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma manhã agradável e possa esclarecer todas as dúvidas que os nossos ouvintes tiverem. Com certeza, muitas dúvidas, né? E as pessoas já começam a segunda-feira naquela perspectiva de incrementar os negócios, fazer um investimento melhor, e isso pode ser possível através de financiamentos, né? Que o banco está aí exatamente para isso, não é, Murilo? Eu queria, Murilo, já que você é o gerente aqui do banco em Brasília de Minas, explicasse para a gente aí, já para a gente começar, quais são as principais linhas de crédito do Banco do Nordeste? Bom, é importante ressaltar que o Banco do Nordeste, ele é o administrador do FNE. É um fundo constitucional que foi criado em 1988, através da Constituição, e esse recurso ele é injetado e repassado para produtores rurais e para empresas que estejam dentro da área da SUDENE. Então, em todo o Nordeste, todo o Norte de Minas e todo o Norte do Espírito Santo. E essas linhas de crédito, elas são com taxas de juros bem baixas perante o mercado, exatamente para poder desenvolver a região. O Banco do Nordeste é um banco federal. Com esses, como você já falou, né, Murilo? Com esses desequilíbrios políticos e econômicos, o banco tem sofrido com isso? Tem sido afetado ou não? Não. O Banco do Nordeste, ele, exatamente por ser um banco de desenvolvimento, ele está aí justamente para fazer a política do governo. E é desenvolver a região carente, que a região Nordeste é uma região carente, e ele foi instalado e foi criado exatamente para isso. Então o banco, ele tem o seu recurso, que já é disponível anualmente, e a gente atua fazendo a aplicação desses recursos para os produtores rurais e para empresas que queiram se desenvolver. Agora, mesmo o banco, porque a gente sabe que quando há o desequilíbrio econômico no país e o político afeta muito o econômico, né, e o país vem passando por uma crise política imensa desde um bom tempo já, uma crise econômica também. O banco, ele tem uma solidez econômica pelo fato dele ter um fundo de investimento próprio, mesmo ele sendo ligado ao governo, ele tem um fundo de investimento anual e um fundo de investimento próprio do BNB? Sim, é o FNE. Esse FNE, ele foram criados 3 fundos na época, o FCO, o FNO e o FNE. O FNO, quem administra é o BASA, o Banco da Amazônia, para a região da Amazônia. O FNE é o Banco do Nordeste, que pega todo o Nordeste, o Norte do Espírito Santo e o Norte de Minas Gerais. E o FCO, que administra o Banco do Brasil na região Centro-Oeste. Então, esses fundos, eles são oriundos de uma parte do IPI e uma parte do Imposto de Renda. Esse recurso, ele é administrado pelo banco, então, todo ano, ele é injetado
de volta à comunidade com os juros menores subsidiados. Bancos federais que a gente tem o conhecimento aqui no norte de Minas e que o povo da região que tem acesso seria então Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, né? Perfeitamente. E esses bancos eles têm aí uns fundos próprios para tocar sem grandes problemas, mesmo que o país tenha uma crise econômica e financeira um pouco maior. Perfeitamente, isso mesmo. Vou falar aqui com o Alexandre Azevedo, que é o gerente de MPE, Micro e Pequenas Empresas, lá na agência do Banco do Nordeste, aqui em Brasília de Minas. Alexandre, como que é o atendimento para as micro e pequenas empresas? Quem quer pegar um empréstimo, o que deve fazer? Tá. Primeiramente, Fernando, a empresa tem que estar devidamente constituída em atividade, ou seja, ela tem que estar recolhendo seus impostos, tudo direitinho, estar aberta e funcionando. Ela tem que fazer todo um processo de cadastro junto ao banco, que pode ser feito pelo próprio site do banco, bnb.gov.br, através dos contadores do município de Brasília de Minas, com a qual o banco já tem um conhecimento, um tratamento. Ou seja, se ela é empresa, com certeza ele tem um contador que trabalha para ele. E esses contadores já sabem toda a documentação necessária para a abertura do cadastro, tanto da empresa quanto dos seus sócios. A partir desse momento que ele já tem o cadastro no banco, a gente consegue trabalhar em cima de um limite de crédito. E a partir do momento que ele já fez o cadastro e eu já gerei o limite de crédito, ele vem à agência para a gente definir qual o melhor investimento, o que esse cliente está precisando e qual a melhor forma do banco atender ele. Alexandre, todo banco vai ter a burocracia, né? Algum banco tem um pouco mais, é um pouco mais burocrático, outro não. Umas linhas de crédito também são mais burocráticas e outras não, porque o banco precisa fazer análise de crédito, todo um cadastro. O que é mais difícil, o que é mais burocrático e requer uma atenção maior de quem busca um financiamento lá no Banco do Nordeste? Tá. Então, em complemento ao que disse Murilo, o FNE, que é o Fundo Constitucional, tem algumas exigências com relação a regras ambientais, postura. Então, todas essas exigências que são próprias do fundo, porque ele foi criado para desenvolver a região. Então, como a gente pode dizer, eu não posso fazer o financiamento da revelia sem atender os normativos do fundo. Então, o banco é mais exigente quanto a relação à documentação, com relação ao alvará, com relação a licenças ambientais, todos esses detalhes. Não é só porque o banco quer criar entraves, mas sim porque a gente também tem que obedecer às normas desse fundo. Então, assim, a gente não pode, por exemplo, fazer um financiamento para uma empresa que não cumpre as regras ambientais. Tá? Então, isso é passível de punição junto ao banco. Nós estamos, então, com o Alexandre Azevedo, gerente de MPE do Banco do Nordeste aqui em Brasília de Minas, e o gerente da agência, o Murilo Santos Barbosa, falando sobre financiamentos do Banco do Nordeste. Esse programa tem um foco especial, daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre isso, sobre financiamento de energia solar. Mas antes disso, Murilo, eu gostaria que você falasse para a gente qual é a diferença do AgroAmigo e do CredAmigo, que são linhas de crédito bastante utilizadas por clientes do Banco do Nordeste aqui na região, né? Perfeitamente. Tanto o AgroAmigo quanto o CredAmigo o objetivo deles para atender o microcrédito. O AgroAmigo na área rural, onde todos são técnicos e eles dão assistência técnica aos produtores, eles podem fazer financiamento em até R$15 mil. E o CredAmigo, ele é para empresas ou pessoas que não têm a empresa constituída, que podem estar também buscando crédito junto ao CredAmigo. E qual o juro? Esse tipo de financiamento tem um juro mais baixo, mais em conta? O do AgroAmigo, ele atua com o FNE e os juros, ele é bastante subsidiado. Para você ter uma ideia, ele está na faixa de 1% ao ano. E dependendo, quando ele for pagar o financiamento, ele pode ter até 40% a 50% de bônus em cima daquela prestação que ele vai pagar. Então acaba sendo um juros fictício. Ele praticamente não paga juros. Já o CredAmigo não trabalha com FNE, o CredAmigo trabalha com recursos do mercado mesmo. Mesmo assim, ainda são taxas bastante atrativas
para o desenvolvimento da população. Então, no AgroAmigo, o cliente fez um empréstimo, fez um investimento também adequado, conforme o banco exige, né? Para que o cliente também tenha o retorno daquele investimento e pague as prestações em dia, praticamente ele não vai ter Praticamente juros, né? não vai ter juros. Acaba sendo uma linha de crédito bastante interessante para o produtor rural. Exatamente, é para desenvolver o homem do campo, fixar ele no campo e dar condição para que ele possa progredir, crescer lá na sua estrutura. Alexandre, se tratando das empresas, qual a linha de crédito mais indicada para as empresas iniciantes? E como fazer uma análise do perfil da empresa para saber que tipo de crédito vai encaixar? Bem, Fernando, assim, todas as empresas são visitadas pelo gerente, no caso eu, para acompanhar a situação da empresa. Quando a empresa é iniciante, a gente tem uma preocupação maior, porque a gente quer o sucesso dessa empresa, que ela vingue até 2 anos. A gente tem um índice de mortalidade muito grande de pequenas empresas no Brasil, não só em Brasília e de Minas. Então, assim, a gente tenta orientar o cliente de forma que ele tenha um subsídio, seja através do SEBRAE, que faz um trabalho excelente, seja através da EJU, que é a empresa junto de administração da Unimontes, que pode dar uma assessoria bastante interessante, e através da própria entrevista, da conversa, a gente sabe se aquela pessoa tem o conhecimento de todos os aspectos na abertura de empresa. Não basta só saber o que eu vou vender e o quanto que eu vou vender. Ela precisa saber de muitas coisas, como quais são os seus fornecedores, quais são os seus concorrentes, qual a rentabilidade, qual vai ser o lucro, qual o tempo que esse investimento que eu vou fazer vai me retornar. Porque muitas vezes o pequeno empresário, ele trabalha durante 2, 3 anos sem ter retorno financeiro disso. Isso acaba gerando uma frustração. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento desse retorno, desse ganho. Ele precisa saber que ele vai ter que trabalhar por X meses e só vai ver, como diz, a cor do dinheiro a partir de 1 ano ou 2. Então, esse estudo prévio facilita para ele conseguir desenvolver o seu negócio. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora que vai puxar uma outra que já imaginei aqui. O Banco do Nordeste, a agência de Brasília e de Minas, hoje, nas suas diversas linhas de financiamento, tem cerca de quantos milhões investidos aqui na região que o banco atende? O recurso estimado para a região nossa é em torno de 50 milhões ano. E isso a agência aqui ela atua em 8 municípios, desde São Romão até Luislândia, e Mirabela, e Patis, Japonvá, Campo Azul. Então os recursos eles estão disponíveis, e se passar também desse volume, a agência tem como solicitar mais recursos para estar injetando na região. A pergunta que eu ia fazer, praticamente você já respondeu. Eu queria saber se o banco tem dinheiro para emprestar. Perfeitamente. O nosso limite aqui se a gente conseguiu, o recurso foi disponibilizado para a gente aqui. Se a gente conseguir reaplicar ele para toda a população, a gente pode solicitar mais crédito para estar utilizando junto à comunidade. Alexandre, partindo do ponto de vista que o banco tem dinheiro para emprestar e o banco quer também emprestar, né? Porque o banco quer ter clientes, quer movimentar esse recurso que ele tem. O que o empresário, o que a pessoa que está buscando um financiamento deve fazer então para conseguir esse recurso que está lá, está na agência? Tá ok. Primeiramente, ela tem que estar com as suas obrigações em dias. Nós tivemos aí em 2016, 2017 e aí no finalzinho e início de 2018 uma crise muito forte. A gente teve muitas empresas em dificuldade financeira para cumprir com suas obrigações, seja na parte tributária, de pessoal, com fornecedores. Isto é um detalhe que a gente percebeu muito nos últimos 3 anos atrás, em decorrência da crise. Então hoje o banco precisa ter essas obrigações em dias e procurar a agência para, caso ela já seja cliente e já tenha o seu limite disponível, para a gente verificar qual o melhor empréstimo ou financiamento que ela possa fazer na agência.
Alexandre, de repente a pessoa imagina que a empresa que ela tem não se enquadra para conseguir um financiamento, ou de repente tem alguma pendência na empresa e nem procura o banco por causa disso. A pessoa nessa situação, ela pode procurar o banco ele trabalha também no sentido de orientar a pessoa, orientar o empresário a resolver as pendências que deixa ele mais distante do crédito e levar esse empresário habilitar esse empresário para ele conseguir financiamento junto ao Banco do Nordeste? Como que funciona isso, esse atendimento para esse tipo de cliente? Tá. Com certeza, Fernando. Assim, a gente tem uma gama de clientes, desde os menores até os clientes maiores aqui da região. E essa orientação a gente também repassa. Eu tenho vindo na minha mesa muitos clientes que querem saber como resolve determinadas pendências. E essas orientações são básicas e a gente não tem dificuldade em repassar para os nossos clientes. Então isso também, independente dela vir ou não a pegar um financiamento, ela pode procurar a agência e verificar, Alexandre, como resolvo tal situação. Isso aí não é impedimento nenhum para a gente. Inclusive, a gente já teve várias situações em clientes que estavam em dificuldade há 2, 3 anos atrás, que conseguiram resolver, já voltaram esse ano. Alexandre, aquelas pendências que eu tinha, consegui regularizar, fiz um acordo, procurei um advogado e resolvi a situação. E hoje eu já consigo ter uma prorrogação e já tenho meu nome limpo para poder retomar minhas atividades. Com essas orientações a gente tem o maior prazer em repassar. Qual seria a melhor opção de uma linha de crédito no BNB? Porque o banco tem também o financiamento para pessoa física, né? Sim. Mas o que tem um juro mais atrativo, que é mais interessante? Pessoa física ou pessoa jurídica, Alexandre? Tá, vamos lá. O que vai determinar qual financiamento é o destino desse recurso. Então, assim, se a pessoa quer, por exemplo, abrir um comércio, colocar produtos no seu estabelecimento, ele tem que fazer pela área empresarial. Agora, se ele fala, Alexandre, eu quero construir um ponto para mim alugar e colocar disponível para mim ter uma renda, aí o banco já não faz essa linha de financiamento. O banco não financia para a pessoa alugar um ponto, por exemplo. Então, cada caso é um caso, então a gente tem que saber qual o destino, a destinação que ele quer desse recurso, para ver se é possível e qual a melhor maneira de investir. Tá? O empreendedor individual, ele pode também pegar um financiamento no banco? Pode sim, ele vai trabalhar através do Crédito Amigo. Ele vai trabalhar com as linhas de crédito do Crédito Amigo inicialmente. Aí depois de um determinado tempo que ele já tiver movimento junto ao Crédito Amigo, ele pode migrar para a carteira da agência e a gente fazer o investimento com ele também. Murilo, então, independentemente do perfil do cliente, independentemente de que linha de crédito, o banco fica à disposição para atender sempre os clientes, né? Perfeitamente. Vale lembrar aqui, Fernando, que, o bem diz Alexandre, se o cliente assim desejar, ele basta ligar para nós lá da agência, tá? Que o gerente irá ter o seu empreendimento. Não há necessidade dele ir à instituição. O banco desloca até o seu empreendimento e faz toda a tratativa, todo o atendimento no local dele mesmo, na sua empresa mesmo. Né? Na área rural, nós também visitamos a propriedade rural para verificar. Às vezes o cliente quer mostrar para a gente lá o que realmente ele está pretendendo. É diferente de ele estar indo na instituição, ir lá no banco, na agência, para estar buscando o crédito. Mas no final do programa eu quero que vocês respondam para a gente aqui, para os nossos ouvintes, se de fato é interessante buscar financiamento no banco, seja no Banco do Nordeste ou em outros bancos, os bancos federais ou os bancos privados também, né? Para investir na empresa. Se de repente é mais interessante investir o recurso próprio ou o recurso de um banco. Daqui a pouco vocês vão falar sobre isso. Mas depois do intervalo, o Alexandre e o Murilo vão falar para a gente sobre o FNE Sol, né? O FNE Sol, que é o financiamento para energia sustentável, a energia solar, uma linha de crédito bastante interessante, já está sendo bastante solicitada, né, sim, Murilo, na região? Sim, sim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco no próximo bloco aqui no nosso programa Sala de Entrevista. Voltamos já já. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem,
já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Clube Murilo Santos Barbosa, gerente do Banco do Nordeste, agência de Brasília e de Minas, também Alexandre Azevedo Martins, gerente de MPE, micro e pequenas empresas, também no BNB local. A gente vai falar agora sobre financiamento de energia solar. Sabe que quando eu marquei a entrevista com vocês e aí logo depois começou a chover bastante, né? E aí imaginei, na segunda-feira nós vamos tratar de energia solar com chuva. E aí depois o sol já está aí, já apareceu novamente. Então a região nossa, a região do norte de Minas, é uma região que ela é propícia para esse tipo de investimento, Murilo? Perfeitamente. O norte de Minas Gerais tem essa vantagem de ter 70% a 80% do ano com sol à disposição, uma intensidade muito grande. E o sistema fotovoltaico ele é exatamente para substituir a energia elétrica vinda da CEMIG, que é através de hidroelétrica, para uma energia solar, que ela é uma energia limpa e uma energia que é bem mais barata do que a energia atualmente vindo da própria CEMIG. Alexandre, há um mapeamento, e vocês têm conhecimento disso, de quais são as regiões mais interessantes para a implantação do sistema de energia solar? As regiões de maior incidência solar anual corresponde a mais ou menos a região do Vale do Urucuia, subindo até o oeste da Bahia e o sul do Maranhão. Então essa região é a região propícia para a instalação da energia solar. Nós estamos um pouquinho perto dessa região, então a gente tem uma excelente situação geográfica para a instalação desse sistema fotovoltaico. O aproveitamento da energia solar é bastante favorável na nossa região. Olha, gente, quem quiser fazer alguma pergunta para o Alexandre Azevedo, também para o Murilo Santos, gerente do BNB aqui em Brasília de Minas. O Alexandre é gerente de micro e pequenas empresas. Pode mandar pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Vou repetir o telefone para você pegar e mandar a sua mensagem para a gente. 99913-3993. Pode fazer a sua pergunta sobre o que você quiser, sobre as linhas de financiamento do Banco do Nordeste, sobre a energia solar, que nós vamos falar bastante agora nesse segundo bloco do nosso programa. Murilo, e como que funciona o FNE? O FNE Sol, na verdade, né? Que é o empréstimo do BNB para a energia solar. Bem falado, Fernando. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, o Minas Gerais, principalmente, ela juntamente com a CEMIG, com o governo, eles fizeram um destravamento para que se implantasse a energia solar para toda a população. E o Banco do Nordeste, ele entrou como financiador desses recursos, a princípio para as empresas. E no início desse ano, de 2019, foi estendido então para a pessoa física, residência. A pessoa que tiver interesse em estar instalando na sua residência o sistema fotovoltaico, existem empresas aqui em Brasília de Minas, especialistas nesse tipo de ramo, que podem estar fazendo um orçamento para ela e depois ir até o banco verificar como é que funciona a linha de crédito específica para a pessoa física. Já a pessoa jurídica é a mesma finalidade, é só procurar o Alexandre lá na agência ou ligar, que o Alexandre vai até ele, para poder falar como é que funciona e até mesmo estar mostrando algumas empresas, indicando algumas empresas que trabalham com esse sistema fotovoltaico. Já tem empresas aqui em Brasília de Minas que trabalham com esse sistema e foram sistemas financiados pelo Banco do Nordeste? Não, são empresas constituídas, autorizadas pela ANAEL. Tem empresas aqui em Brasília de Minas, tem empresas em São Francisco, tem empresa em Coração de Jesus, tem empresa também em Montes Claros. E o cliente ele fica à vontade para procurar qualquer uma dessas empresas. Ele vai fazer orçamento de mais de uma empresa e verificar qual é a mais vantagem para ela. Eu digo, já tem clientes bem-sucedidos com o sistema aqui na região que houve um investimento do BNB? Nós estamos iniciando agora. Começou em janeiro desse ano, começou a
a linha de crédito para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, já tem empresa que foi financiada pelo Banco Nordeste e está muito satisfeita. Alexandre, para que tipo de cliente é mais interessante a energia solar? Porque o Murilo já falou aqui agora para a gente que antes o financiamento era só para empresas, né? Agora também estão financiando pessoa física. Mas a pessoa tem ali uma conta de luz de cerca de R$150. Uma outra pessoa já tem uma conta de luz na faixa de R$500. Para que tipo de cliente, qual o perfil do cliente que é mais interessante a implantação do sistema solar? Teoricamente, Fernando, qualquer conta, qualquer pessoa física é passível do financiamento para esse sistema. A questão que a gente tem que levar em consideração é o tempo de investimento deste sistema fotovoltaico. Por quê? A partir do momento que ele investe algum dinheiro, ele tem que ser pago pelaquela economia que ele vai fazer na sua residência. Então, se o sistema dele custar, por exemplo, R$10 mil e ele paga só 100, então ele vai ter 100 meses para pagar. Então, com esse raciocínio, quanto maior for o consumo dele, mais viável seria a utilização da fotovoltaica. Mas independente do consumo, a partir de qualquer conta, ele já consegue ser viável. É lógico que quanto menor a conta, mais tempo ele vai ter de retorno desse investimento. Pelo que você falou aí, então, o banco ele vai fazer um financiamento de acordo com a conta do cliente, né? O cliente paga R$150, R$200 e vai pagar R$150, R$200 de prestação. Exatamente. Mas se o cliente achar que é interessante, ele está bem disposto a fazer o investimento, está apostando muito no sistema e quiser pagar um pouco mais, ele paga uma conta de R$200, mas ele tem disponibilidade de recurso e quer pagar R$500, por exemplo, por mês para quitar o investimento logo. Com antecedência. Financiamento com antecedência. Isso pode também? Pode ser feito também, pode. A gente reduziu o prazo para quitar o investimento antes, não tem problema algum. O cálculo que a gente faz é em cima do valor que a pessoa paga atualmente de conta, ou seja, substituir uma conta de energia por uma prestação de financiamento da fotovoltaica. Que ele não vai estar gastando nada mais do que é o orçamento. Ele vai trocar uma conta por mensal. Uma prestação. E no final do determinado tempo, 2, 3, 4, 5 anos, ele vai ter somente uma taxa simbólica que a CEMIG cobra, que é na faixa de R$60, que é a taxa de ligação da energia solar, da energia elétrica, desculpa. As empresas, elas gastam mais energia, normalmente, naturalmente, gastam mais do que as residências, né? Então, para uma empresa que gasta cerca de R$1.000 de energia por mês, é altamente indicado, então, Alexandre, o investimento na energia solar? Com certeza, Fernando. Pelos cálculos das empresas que a gente já teve alguns orçamentos, com 3 ou 4 anos, um consumo desse, ela já tem condições de pagar esse financiamento e ficar livre da sua conta de energia. Nós já tivemos um cliente nosso, que foi um dos primeiros a nós instalarmos aqui em Brasília, que hoje ele paga R$56 de energia para a CEMIG. E daqui a 6 meses, mais ou menos, ele não vai ter mais prestação para pagar. Agora explica para a gente, acho que é uma dúvida de muitas pessoas, eu até um certo tempo eu tinha essa dúvida também, de como que funciona aí esse sistema solar em parceria com a CEMIG. A questão de você gastar mais ou menos do que você produz, você ter crédito ou ter um déficit de produção e a CEMIG acaba mandando para você uma conta no mês ou não tendo conta. Como que isso funciona, Alexandre? O sistema voltaico, ele capta luz do sol e converte ele em energia elétrica. Essa energia elétrica é gerada e colocada de volta no sistema da CEMIG. Então, na sua casa, hoje, todo mundo tem um padrão unidirecional, ou seja, ele só roda para um lado. Ou seja, está gastando. Está gastando. Quando você fizer a instalação do sistema fotovoltaico, você vai colocar um medidor bidirecional. Então, quando você estiver gerando mais energia que consumindo, o seu medidor vai girar ao contrário. Então, você está fornecendo energia para a CEMIG. Quando você estiver consumindo mais energia do que o seu sistema fotovoltaico estiver gerando, você vai estar consumindo energia da CEMIG. E no final do mês é feita a leitura, como é feito em todas as casas, desse consumo.
A partir do momento que, por exemplo, a gente tiver num mês de bastante incidência solar, por exemplo, você pode ficar com crédito, ou seja, seu medidor está negativo. E esse crédito você pode utilizar no próximo mês e assim por diante. Ou seja, se tiver negativo, você não paga a conta da CEMIG. Se tiver positivo, você só paga aquela parte que consumiu. E o que é interessante é que isso está acessível para todas as pessoas, né, Alexandre? Exatamente. Qualquer residência, em qualquer região aqui, tendo condições técnicas de instalação, né, porque tem que ver a questão só da luminosidade, se dá para instalar. E mesmo que não seja, por exemplo, feito num apartamento, eu moro num apartamento e quero colocar a fotovoltaica, não tem como eu colocar em cima do prédio. Eu posso colocar em outra área física, ao lado, ou em um outro lote, que eu consiga acessar a minha rede elétrica. Então, só para deixar claro essa questão da medição, se o cliente, por exemplo, ele tem consumo zero na residência durante o dia e está um dia ensolarado, com a produção elevada de energia, o medidor ele vai rodar ao contrário o tempo todo. O tempo todo. Não está tendo consumo e está tendo produção, né? Exatamente. Ele está rodando ao contrário, gerando receita para aquele investidor, né? Para aquele cliente. Isso. Muito, muito bacana o sistema. E durante a noite, como não tem incidência solar, e se ele tiver algum consumo, o medidor começa a voltar ao contrário e utilizar a energia da CEMIG. Se deu uma reserva, fica para o mês seguinte, né? Fica para o mês seguinte. Ô Alexandre, não, a pergunta agora é para o Murilo. Ô Murilo, e foi falado aqui pelo Alexandre que o sistema de energia fotovoltaica funciona em parceria com a CEMIG. Não há o risco de uma pessoa fazer um investimento alto e no futuro a CEMIG achar desinteressante para ela o projeto de energia solar, porque muitas pessoas podem já ter o sistema e ela precisa faturar também. E isso se tornar desinteressante para o cliente ou isso não é difícil de acontecer? Boa pergunta, Fernando. Eu creio que não. A CEMIG, ela é uma das incentivadoras desse programa. Para ela é interessante também que ela consiga captar essa energia vinda das residências, onde ela possa estar trabalhando, focando mais suas energias para empresas, indústrias assim, instaladas aqui na região, né, em Minas Gerais. Então, assim, com relação a ela desistir disso aí, é bem possível que não. Eu acredito que seja um caminho sem volta. Mas o que ela pode estar fazendo lá na frente é poder tributar um pouco em cima do que hoje ela não tributa, mas pode ser que ela venha tributar por estar usando a sua estrutura, né, sua rede, sua malha elétrica, e isso ela pode no futuro estar tributando sim. Mas é um investimento que ele se torna interessante, até mesmo pela crise de produção de energia que às vezes em um certo momento o país tem, né? O país passa, né? E a CEMIG ela acaba utilizando inclusive de uma bandeira vermelha para tarifar mais a conta de energia para ela poder arcar com os custos, né? Então isso para a CEMIG também, não sei se vocês vão concordar, mas teve um rapaz que a gente entrevistou aqui falando sobre energia solar também. Quanto mais a CEMIG tem que tarifar a conta de energia, quanto mais a conta fica alta, mais é desinteressante para a CEMIG, porque a produção lá está muito cara, né? Lá em cima está muito cara, né? Isso. Então, no caso de quanto mais cliente produzindo energia solar, vai baixar mais um pouco essa necessidade extrema da CEMIG produzir, né? Assim, seria Fernando, isso? Nos últimos anos a gente não teve os tais blackouts que a gente tinha costume de ver. Principalmente por desaquecimento da economia, porque diminuiu a demanda por energia elétrica, e 2, pela substituição da energia de hidrelétrica pela eólica e pela fotovoltaica. Então esse suprimento hoje que está na faixa de 15%, somando a eólica e a fotovoltaica, hoje conseguiu colocar no sistema energético brasileiro uma folga suficiente para a gente não ter o que a gente vinha tendo alguns anos atrás, que eram os blackouts ou falta de energia. Então, hoje é bastante interessante para as companhias energéticas que possamos utilizar a fotovoltaica. Lembrando que as regiões consumidoras, que é o sul do país e o sudeste, já não tem essa incidência solar como nós temos aqui na região.
E os blackouts, eles acabam sendo desinteressantes também para a CEMIG, né? Muitas vezes a CEMIG tem que indenizar muitos clientes por causa de blackouts que acabam queimando equipamentos dos clientes dela, né? Exatamente. Murilo, a gente falou aqui sobre financiamentos diversos do Banco do Nordeste, financiamento da energia solar. Eu acredito que a partir desse programa o banco vai receber uma grande quantidade de clientes lá, porque é um programa bastante interessante, está sendo bastante interessante e esclarecedor sobre a questão do investimento em energia solar. Como que você, como gerente lá do Banco do Nordeste aqui em Brasília de Minas, acolhe as demandas das pessoas que buscam um financiamento no BNB? Primeiramente, o cliente ele busca uma dessas empresas especializadas, onde ela vai fazer um orçamento, verificar a melhor forma de instalação do sistema e custo desse sistema. Aí, em cima desse orçamento, tanto o cliente quanto a própria empresa pode levar até a gente, para a gente poder então estar traçando, fazendo um limite para que ele possa estar pagando até 90 a 95% da conta de energia elétrica que ele paga atualmente. E você falou nas empresas especializadas, né, que trabalham, na verdade, com a instalação do sistema. Tem funcionado bem essa assistência aos clientes? Porque o cliente ele precisa do capital, né, do dinheiro que o banco vai investir, mas precisa também de um conhecimento, precisa dessa parte técnica, e seria uma empresa que iria fornecer. Tem funcionado bem até o momento? Sim, tem funcionado bem. Ela não só comercializa as placas para instalar do fotovoltaica, mas também ela instala e dá assistência ao cliente. Então toda a manutenção é feita por eles. E essa manutenção, ela tem um custo baixo, Alexandre? Bem, Fernando, eu quero destacar também que o sistema fotovoltaico ele é recente aqui no país. Então, assim, as empresas nos últimos 5 anos têm se consolidado, têm desenvolvido bastante essa expertise. Hoje uma placa fotovoltaica ela tem uma garantia de 20 anos. É um equipamento importado ainda, não é fabricado no Brasil, mas o custo de importação dele vem caindo devido à demanda, ao aumento, ao crescimento da produção. Então esse custo vem caindo ano a ano. Então hoje, depois de uns 4 ou 5 anos, a gente já tem uma estabilização nos preços dessas placas fotovoltaicas, que é o principal custo do sistema. E hoje essa placa tem uma garantia de 20 anos. A manutenção dela é simples, porque é colocada a placa ou no telhado ou no local apropriado, é ligado um inversor e o cabeamento até o padrão bidirecional. A manutenção consiste em limpeza das placas, poeira, sujeira, o que tiver lá, e conferência do cabeamento e dos equipamentos. Então isso é feito, pode ser feito anualmente ou a cada 5 anos, e depois de 20 anos é feita a verificação da qualidade de produção dessas placas. Se ela pode continuar ainda produzindo ou não, deve ser substituída. Alexandre, uma pergunta que me veio aqui nesse momento é com relação àquela questão que a gente falou do investimento, de uma empresa que gasta R$1.000 de energia por mês ou uma residência que gasta em torno de 150. Mas o tempo seria maior, né, para quem gasta menos, mas também o investimento é menor também, né? Porque a demanda por energia dessa pessoa é uma demanda menor, né? Exatamente. O que eu digo é o seguinte: uma pessoa que tem uma conta de R$100, se ela colocar o sistema fotovoltaico, ela vai cair sua conta, porém ela vai pagar uma taxa de R$50 ou R$30 da CEMIG, então a economia dela é pequena. Agora, quem tem uma conta de R$1.000 e cair para 50, aí o ganho é bem maior. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Mas mesmo assim não deixa de ser viável. Porque aí acaba sendo vantajoso para todo mundo, né? O resumo da ópera para todo mundo é vantajoso, e para quem gasta tem mais ainda, é bem mais vantajoso ainda. Exatamente. Né? Muito bem, nós estamos fechando esse segundo bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouquinho a gente continua e depois do intervalo tem as perguntas dos ouvintes.
Se você quiser fazer alguma pergunta para o gerente do Banco do Nordeste, agência de Brasília de Minas, Murilo Santos Barbosa, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Pode mandar pergunta também para o Alexandre Azevedo Martins, gerente de MPE, Micro e Pequenas Empresas do BNB, também a agência aqui de Brasília de Minas. Olha, eu vou repetir, o nosso WhatsApp é o 99913-3993. O Sala de Entrevista volta já já. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Bom dia a todos, meu nome é Ninha, moro no município de Coração de Jesus e quero parabenizar você, Fernando, pelo programa e também fazer uma pergunta. Há algum tempo tentamos fazer um financiamento para colocarmos energia solar, pois temos plantação de banana e o consumo de energia é muito alto. Em certa época do ano chegamos a pagar 900 a R$1.000 por mês, mesmo com medidor noturno. Mas a burocracia é muito grande e a forma de pagamento que é muito difícil também. Pelo Banco do Brasil, fica por R$80 mil parcelado em 10 vezes por ano. Esse valor anual é muito mesmo, porque o custo para cultivar a plantação com adubos, mão de obra é muito alto. Estamos tentando pelo Cicobi, pois somos sócios. Qual é a forma de pagamento pelo Banco do Nordeste? Obrigada, bom dia a todos. A Ninha fazendo essa pergunta aí, Murilo. Ok. Primeiro, Ninha, você tem que olhar, verificar se realmente é mais vantagem você estar instalando uma fotovoltaica para a plantação de banana. Porque a banana ela necessita muita água, né? Em torno de 16 horas de água para ser molhada. Então, normalmente é feito na parte noturna. E existe o incentivo da CEMIG para esse tipo de energia. Então você tem que verificar se realmente chamar uma empresa especializada para fazer um orçamento para saber se é vantagem. Se for vantagem, aí sim leva até o banco faz, então ele vai fazer um projeto em cima desse orçamento que ele está apresentando, e aí é feito a capacidade de pagamento. O próprio empreendimento é que tem que ser feita a capacidade de pagamento. Então aí não pode falar se é com 1 ano, se é com 2 anos, se é com 5 anos, se é com 8 anos. É o próprio projeto que vai determinar esse prazo para essa pessoa estar pagando. Tem que ser feito toda uma análise, né, Alexandre? Exatamente, Fernando. E outro detalhe é que é levado em consideração o consumo dos últimos 12 meses. Ou seja, a média de consumo dos últimos 12 meses, e não somente o mês de pico do consumo para cálculo desse fator energético. E outro detalhe também que a gente pode citar, que o próprio consumidor pode ir no site do Banco do Nordeste e fazer o cálculo desse financiamento no próprio site www.bnb.gov.br. Lá vai ter uma planilha onde você vai informar o seu consumo e em qual prazo ele vai calcular quanto ficaria mais ou menos as suas prestações. Em cima dessa informação você consegue saber em quanto tempo você consegue pagar o seu financiamento. Mais uma pergunta aqui. Bom dia, sou cliente do Banco do Nordeste, fiz o AgroAmigo, assinei o contrato e ia ser liberado no dia 11, só que devido a problemas no sistema não saiu. Vocês têm alguma resposta? A pessoa não se identificou aqui, Alexandre. Fernando, fica difícil a gente dar uma resposta, primeiro, por não saber de quem se trata, e segundo, a gente tem que saber qual foi esse problema que deu no sistema. O ideal que eu indico é que ela procure o seu assessor, que atende ela na sua região, na sua propriedade, e verifique qual foi o impedimento que não houve a liberação desse recurso. Os meninos que trabalham no AgroAmigo, eles têm essa preocupação de fazer o financiamento e por algum motivo que possa ter acontecido, se não saiu na data prevista, pode estar saindo agora nesse mês. Nesse AgroAmigo, quando o recurso é liberado, se a pessoa não é cliente, não tem uma conta no Banco do Nordeste, ela pode fazer o AgroAmigo também? Se ela não for, ela faz o cadastro junto com o assessor e é aberta uma conta corrente para ela utilizar junto ao Banco do Nordeste. Essa conta é uma conta simplificada, que não tem tributação, ela recebe um cartão de débito que ela pode utilizar para fazer compras através do seu cartão de débito
e fazer depósito, caso ela queira guardar algum dinheiro para uso normal, uma conta normal. Se ela não vai ter acesso a talão de cheque, mas ela vai ter um cartão de débito, onde ela pode utilizar em qualquer maquininha que tenha a bandeira então, do a pessoa cartão. passa a ter uma conta, o recurso financiado cai nessa conta e a pessoa pode utilizar em qualquer agência. Em qualquer agência. E hoje a gente já tem uma parceria com a Caixa Econômica, onde ela pode fazer o saque desses recursos até no valor de R$1.000 nas lotéricas. E fazer o investimento que vai fazer lá no campo, pode fazer utilizando o cartão também, pagando no débito. Isso, exatamente. Muito bem, tem mais uma pergunta. Olá, bom dia a todos, em especial aos entrevistados do Sala de Entrevista de hoje, os gerentes do BNB, o senhor Murilo e o senhor Alexandre. Gostaria de cumprimentá-los e parabenizá-los pelo trabalho e conhecimento na área. Bem, sei que para a liberação do financiamento é preciso a apresentação de um projeto. Que outras providências o Banco do Nordeste exige para a liberação de recursos? No caso de um microempresário ou pessoa física que precisa desse financiamento, mas não tem nenhuma experiência burocrática para elaborar um projeto, ele pode pedir um empréstimo? Qual é a chance dele conseguir? Porque os recursos para investimento em energia solar estavam disponíveis apenas para pessoas jurídicas e para produtores rurais. O que mudou? E quais os requisitos para conseguir um bom financiamento para energia solar? Quais as linhas de financiamento existem hoje? Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa. Boa semana a todos. É o Japa que está perguntando. Alexandre, para começar aí nessas perguntas do Japa, ele fala aqui sobre a questão do projeto, né, para a liberação de um financiamento no Banco do Nordeste. Tem outras providências que o Banco do Nordeste exige também para a liberação de recursos? Muito bem. Japinha, obrigado pela pergunta. Com relação a projetos, a gente tem que verificar o tipo de recurso que ele está querendo, para que ele está querendo recurso. No meu caso, que é a empresa, não há necessariamente a execução de um projeto para a liberação de recursos. Basta que a empresa esteja devidamente cadastrada e com limites definidos para a gente fazer essa aplicação de recursos. Com relação a financiamentos rurais, aí a gente tem que ver o enquadramento que essa pessoa tem. Se ela está iniciando e nunca pegou um financiamento, o ideal é que ela trabalhe junto ao Agroamigo, através do crédito orientado ou do crédito amigo, se for pessoa física, que também é um crédito orientado que dispensa a elaboração de projeto. Então, assim, se a pessoa não tem nenhum conhecimento na área burocrática, provavelmente é porque ela está enquadrada nesse perfil, ou do crédito amigo ou do agroamigo. Ele pergunta aqui se uma pessoa que não tem o conhecimento dessas questões burocráticas para elaborar um projeto pode conseguir empréstimo. Pelo que você falou aí, pode sim, né? Pode. Aí a gente tem que ver qual é esse projeto e, dependendo do que ele está pleiteando, é dispensada a elaboração de projeto. Ele não foi específico qual o tipo de crédito que ele está solicitando, mas deu para a gente deduzir que vai ser desnecessário a elaboração de projeto. O Murilo responde para a gente agora, ainda respondendo aí as perguntas do Japa, né? O que mudou no financiamento da energia solar, que agora passa a ser também para a pessoa física? Pois é porque o governo, em outubro do ano passado, que ele autorizou o Banco do Nordeste a atuar com fotovoltaica para pessoa física. E isso foi autorizado e a partir de janeiro desse ano o banco já está atuando. E ele fala aqui quais os financiamentos, na verdade, qual seria um bom financiamento para energia solar e quais as linhas de financiamento que existem. Alexandre responde ali para a gente, né? Não, na verdade são 3 linhas de financiamento que o banco trabalha. Para empresas, pessoa jurídica, para pessoas físicas, residencial, e para pessoa física rural, atividade rural. Então, de acordo com a utilização da energia, o banco faz um tipo de financiamento diferente. Se ele tem uma empresa e essa empresa, o seu CNPJ consome energia, nós faremos o FNE para a empresa na área do FNE Sol. Se é residencial, nós também faremos o FNE Sol pessoa física. E no caso, como já foi solicitado agora pela pessoa de Coração de Jesus, a gente pode fazer também para a pessoa física na propriedade rural.
Todos esses são as 3 linhas da fotovoltaica que o banco trabalha. Aí a melhor é de acordo com o consumo. O perfil do consumidor. Bom dia, Fernando e profissionais do BNB. Queria saber quanto tempo demora para que esses financiamentos de energia solar, para sair, né, esse financiamento de energia solar no BNB. Já fiz projeto na BM Energia Solar de Brasília de Minas e eles me falaram que não demora muito tempo não. Tem um tempo específico após a apresentação desse projeto na agência? Aqui é o Sidney Pedreiro que está perguntando. Obrigado e parabéns. Fica em torno de 30 a 60 dias. A vantagem é que se for da pessoa física, como é que trabalha o banco hoje? Existe uma central de análise situada em Montes Claros, onde toda a região, todas as agências do norte de Minas e do Espírito Santo enviam os projetos dos seus clientes para serem analisados lá. E em especial, o fotovoltaica para a pessoa física é feito aqui na própria agência. Então, o prazo ele encurta bastante, porque depende da nossa mão de obra mesmo aqui da agência. Então, em torno de 30 a 60 dias. Que é um tempo por um financiamento desse tipo, também é um tempo muito bom, né? Maturar, isso. Nós estamos finalizando o nosso programa de hoje, o nosso sala de entrevista, hoje especial com Murilo Santos Barbosa, gerente do Banco do Nordeste, e também Alexandre Azevedo Martins, que é gerente de MPE, micro e pequenas empresas do BNB, também da agência aqui de Brasília de Minas. Alexandre, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez aqui à Rádio Clube, em um programa que foi bastante interessante para os investidores, para os produtores, para os micro e pequenos empresários, para os empresários de uma forma geral do município de Brasília de Minas e região. Ok, Fernando, eu agradeço o convite, a gente está à disposição na agência para qualquer informação. Espero que tenhamos esclarecido a maioria das dúvidas e caso alguém tenha mais alguma coisa a esclarecer, a gente pode nos procurar na agência, estaremos às ordens para atendê-los e que todos tenham um bom dia e um bom final de tarde. Qual horário que vocês atendem lá, Alexandre? Você e também o gerente? Que hora que os clientes podem procurar vocês? Fisicamente, a agência é aberta das 10 até as 15 horas. O horário de funcionamento. E a gente atende também pelo Zap, a área de micro e pequenas empresas também. Se o pessoal quiser anotar o número, é 99255 0494. 99255 0494. Manda um Zap, a gente se identifica, a gente responde e se tiver alguma dúvida, nós faremos o máximo para esclarecer. Ok, Alexandre, muito obrigado. Obrigado, Murilo, gerente da agência do Banco do Nordeste, aqui de Brasília de Minas, por essa entrevista nesta manhã de segunda-feira, ter tirado o seu tempo lá na agência para vir aqui nos atender. Muito obrigado. Fernando, a gente que agradece a Clube FM, a Rádio Clube FM, por ter aberto esse espaço, porque é muito importante a gente levar o conhecimento das linhas de crédito, uma instituição como o Banco do Nordeste, ele estando na cidade, saber a importância que é o banco para a região. Às vezes a pessoa fica com receio de procurar o banco, por ser banco, né? E esquece que aquilo ali é uma instituição para ajudar a desenvolver a região. Então foi muito bom você ter aberto esse espaço. Como você falou aqui, né? Um banco federal, né? Um banco federal, criado exatamente para isso. E eu queria uma oportunidade para falar da lei para os produtores rurais, que já tem 2 anos que essa lei está em vigor, e esse ano ela foi estendida até dezembro desse ano. Os produtores rurais que possuem suas operações, suas dívidas contraídas de 2011 para trás, que queiram renegociar ou liquidar, a lei ela dá um bônus vantajoso para o produtor. Ah, Murilo, é só para quem está em dia? Não. Se ele estiver em dia, se ele estiver em atraso, se ele estiver vencendo, ele tem um bônus vantajoso para estar liquidando sua dívida. Essa lei ela só vai valer até o final desse ano. Então, produtores rurais que tenham suas dívidas contraídas antes de 2011, procure a instituição o mais rápido possível para estar verificando. A gente faz um levantamento do valor que ele pode liquidar e é super vantajoso.
Então é isso, muito obrigado a todos os ouvintes e estamos à disposição lá na agência do Banco do Nordeste, como o Alexandre falou, de 10 às 15 horas, mas se precisar falar conosco e quiser que a gente visite, não precisa ser nesse horário. Nós estamos a partir das 8 horas da manhã até as 18 horas à disposição de qualquer cliente. Ok, então. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui à Clube FM. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Falamos então com os representantes do Banco do Nordeste nesse sala de entrevista. O Murilo Santos Barbosa e também o Alexandre Azevedo Martins. O programa Sala de Entrevista de hoje fica por aqui. Volta na próxima segunda às 10 horas da manhã. Fique com Deus, valeu, tchau, tchau, grande abraço para você e até lá. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida.